Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com você aí de casa. Bom, para começar a nossa conversa de hoje, nós temos alguns pontos, né, para trazer, para conversar, para falar, porque de fato nós estamos sumidos, não é mesmo? É isso aí. Sumimos aí umas 3 semanas. É, mais ou menos São isso. umas férias que a gente tirou. A gente tirou umas férias aí. Mas temos boas novidades. Sim. Que a galera não sabe. Fale você, por favor. A primeira novidade é que agora, até me perguntaram no WhatsApp se não vão gravar mais pro canal. Não. Respondi, agora nós estamos com uma responsabilidade de estar à frente da superintendência da escola dominical da nossa igreja. Então, nós estamos tendo mais responsabilidades. E com grandes responsabilidades... Com grandes poderes. Poderes, bem, grandes responsabilidades. E aí, a gente estava passando por essa transição de fim de ano e acabou que a gente não conseguiu se organizar para poder estar trazendo mais lives. Mas a nossa ideia é estar aqui toda semana fazendo um vídeo geral. Você que está aqui nos assistindo, que é professor da Betel, né, que utiliza a revista Betel, que dá aula para os jovens, você vai ter a videoaula. Mas a nossa ideia é trazer o tema de forma mais ampla, para que quem não tem acesso à revista Betel e só está procurando pelo tema, sobre as bem-aventuranças, que é o tema desse trimestre dos jovens, possa também absorver o conteúdo do nosso vídeo, para que não seja algo tão nichado para os professores, algo tão nichado para a Betel, porque a gente entende que a revista é muito rica, muito ampla, e que a gente pode sim produzir um conteúdo, né, mais amplo a partir disso, né? É isso aí, a ideia é trazer um conteúdo que fique atemporal Sim. também aqui no YouTube, né, na rede onde a gente coloca aqui os vídeos. Para quando alguém pesquisar, por exemplo, a aula de hoje, né, pobres de espírito. Tá lá o título lá, Então, nem botei lição 3. Quando alguém vir e colocar pobres de espírito, buscando uma explicação sobre esse tema do Sermão do Monte, é mais fácil, né, de cair o nosso vídeo, e aí também a gente pega também, alcança mais gente, né, e essa é a ideia também. E como a gente está com essa nova responsabilidade também, né, junto muita coisa, a gente ficou esse tempinho sumido, mas a gente vai fazer o melhor aqui para deixar o conteúdo para vocês, mas fazendo esse sentido. Então, vai ter uma mudança um pouquinho ao decorrer do vídeo, a gente vai falar sobre o conteúdo geral da revista, a gente vai pontuando exatamente cada um dos tópicos. Mas vocês vão entendendo ao decorrer do vídeo. Se você assistir a nossa live acompanhando a revista, você vai ver que o que a gente está falando está na revista. Mas quem não tem acesso vai conseguir entender esse conteúdo a partir do que a gente está falando. Mas vale lembrar que para os apoiadores, nada mudou. O link está aqui embaixo do Apoia-se Boa Semente Jovens. Na quinta-feira, que é o dia que geralmente eu mando material, o apoiador vai receber os slides para você utilizar na sua aula. A gente não vai utilizar mais, pelo menos por hora, até pensar em algum outro formato. Mas o apoiador ele vai receber tanto os slides quanto o plano de aula. Então, para os apoiadores, nada muda. Vai continuar recebendo material. Assim como nas últimas semanas nós não tivemos aulas, mas eles continuaram recebendo material, nada mudou. Então, se você quiser se tornar apoiador, a partir de R$10 você pode estar recebendo esse material semanalmente. Você paga uma vez no mês e recebe 5 vezes o material. Nos meses que tem 5, né? E nos meses que tem 4, você recebe 4. De qualquer modo, você recebe seu material. Você faz ali um apoio único no mês e recebe semanalmente o material dos jovens. Então, assim, é um investimento que vale super a pena. Além do mais, nós temos aqui embaixo o link do grupo do WhatsApp. É lá que os materiais são compartilhados gratuitamente também pelo irmão Moacir, tá? Juntamente com a sua esposa Fátima. Eles produzem material incrível, gratuito. Então, entra aqui embaixo no grupo. As vagas são limitadas. Já temos mais de 500 pessoas no grupo. Não sabemos ao certo quanto que ele vai limitar a quantidade de pessoas. Então, se você entrava e faria parte desse grupo, porque vale muito a pena. Amém, amém. É isso aí. Eu falei que brincando, né, que a gente tirou uma fériasinha, mas não deixou de ser, porque... Nós nunca tínhamos tirado, gente. Pensa, se a gente for botar na ponta do lápis, talvez há uns 3 anos a gente grava. Sem férias. Eu me lembro que eu gravava com o Lucas, era mais ou menos assim, ficava revezando durante a semana, mas você editava todos os vídeos. Sim. Então, ou seja, a gente tá aí, talvez há uns 3 anos, fazendo conteúdo direto. Acho que teve uma semaninha ou outra, assim, que aconteceu. Então, seguidas, assim, acho que foi a primeira vez. Mas a gente não vai abandonar vocês. E foi por uma boa causa, né? Foi porque nós estávamos reestruturando a escola dominical. Isso aí, orem por nós, tá bom? A gente já fez alguns planejamentos, nós temos um quadrinho aqui. Então, nós temos novas ideias para nossa igreja local. E o que a gente for de interessante também, a gente vai trazer para vocês. Quem sabe também sai um novo conteúdo aí de algum vídeo, né? De superintendência da escola dominical. É algo muito novo pra gente. Mas conforme a gente for amadurecendo, né?
nesse cargo, né, e nessa responsabilidade que Deus nos deu, a gente vai passando aqui e repassando para vocês. Vou lá buscar ela, que ela ficou do lado de fora, galerinha. Ah, pegar. Vai falando. Lê os comentários, já tem um comentário. Ou seja, não, esse aqui é o comentário. Ah, não! Aqui, ó. Mislene Santos, 6867. Olha quem voltou, Glória a Deus. Olha quem voltou. Voltamos, gente. Voltamos, vamos lá. Não vamos abandonar vocês. A gente gosta de fazer isso aqui, tá? Não é apenas por visualizações ou por algo do tipo. É porque a gente gosta. A gente entende que Deus nos uniu com esse propósito, né? Principalmente da escola dominical também. E esse aqui eu entendo como nosso propósito, não apenas individual, mas coletivo, né? De família, de casal. Então, assim, vai falando rapidinho aí, vai falando. Né? Então, a gente está aqui para passar o conteúdo para vocês, para fazer da melhor forma possível. Então, pode ter uma semaninha ou outra que isso aconteça, mas não vai ser... se acontecer, vai ser por causa de algum motivo, sabe? Mas a gente vai estar sempre aqui trazendo conteúdo para vocês, porque além de repassarmos o conteúdo, a gente gosta de fazer isso também. Então, enfim, pra gente é muito importante. Tem mais. Que a gente junta aqui. Tem mais comentário, ó. Eu deslima. Passei na tela. Como é que eu faço? Só clicar no comentário. Passa então, primeiro. O Mislene, que eu comentei. Ó. Sempre aqui com a gente. E, gente, ela tá aqui com a gente, ó, muito tempo, a Mislene. Muito tempo. E o outro comentário é do Eudes Lima. Vou ministrar essa lição domingo que vem na sala dos jovens. Muito bom. Responsabilidade. Deus te abençoe. Vambora. Então, ó, pega a sua revista e dá essa aula juntamente conosco. A nossa aula é assim, ela é compartilhada. Né? Isso aí. Então, é isso, né? Vamos começar? Vamos lá. Como vai ser essa mecânica? Como a gente disse, não vamos transmitir os slides, estamos pensando em como é que vai ser essa mecânica. Nós vamos trazer o tema de uma forma geral. Eu não sei o que você anotou, eu não sabia que eu anotei, mas infelizmente nós já estamos na lição 3, então a gente não deu uma introdução sobre o que é o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças. Essa revista está muito boa, está muito bonita, foi uma das mais bonitas, né, eles estão investindo na gráfica mesmo, né, então a lição de hoje e o vídeo de hoje, né, mais abertamente falando, é bem-aventurados os pobres de espírito. Você quer dar uma introdução sobre esse tema? Assim, o Sermão do Monte é muito importante, são lições práticas pra gente. E a gente acaba simbolando um pouquinho, simbolando no sentido de que na nossa igreja local nós falamos e usamos a revista dos adultos, né? Então, assim, aqui no YouTube que a gente faz a aula dos jovens. E pra gente é muito importante. Porque eu e Poliana, antes da gente estar juntos, né? A gente dava aula para os jovens, eu na minha igreja, ela na igreja dela. Então, assim, é algo que a gente sempre fez. Eu tenho um carinho muito grande pela revista dos jovens. Então, ou seja, a gente vai continuar fazendo, mas a gente acabou que a gente perdeu essas 2 primeiras aulas aí. Mas dando uma breve introdução, o Sermão do Monte é muito importante, as bem-aventuranças, as beatitudes, lições práticas, não apenas teóricas, é o próprio Cristo nos ensinando. Então, assim, diferente de alguns outros livros, provérbios ou algo do tipo, são ali ensinamentos, você tem o próprio Jesus ensinando o discípulo a como ser discípulo. Então, isso é muito interessante. O livro dos adultos, por exemplo, é sobre discípulos, né? Os discípulos. Os discípulos de Cristo. É a revista que nós usamos lá, na nossa igreja local. E aqui também, né, não deixa de ser. Claro que o Sermão do Monte ali, Jesus falou não apenas para os discípulos, mas para todos. Mas é muito importante você entender que hoje, no século XXI, você é o discípulo de Cristo. E eu sou também. Ou seja, se você já dá importância à palavra de Deus, que obviamente tem que dar nos demais livros que não foram necessariamente falados por Cristo ou ditados ali por ele naquele momento, você tem o próprio Jesus falando e ensinando como um cristão deve se portar. Então, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tudo tem que ser minimamente lido e aplicado na sua vida. Então, ou seja, nessa breve introdução é que se a Bíblia por si só já é importante, a gente tem que aplicar na nossa vida, quanto mais o próprio Jesus falando no sermão e dando, né, uma pregação, né? Porque não deixou de ser uma pregação para aqueles que estavam ali ouvindo. Então, é isso. Outras coisas interessantes também sobre o Sermão do Monte, aí vocês vão ter que dar uma pesquisada aí, mas são coisas interessantes. Por exemplo, não tinha um sistema de som que nós temos hoje, né? Então, ou seja, Jesus escolhe um local bem com uma acústica boa, onde ele pudesse falar para que outras pessoas pudessem ouvir de forma audível, porque, se eu não me engano, no Sermão do Monte foram 5.000 pessoas ouvindo, entre mulheres e crianças ainda. Se eu não me engano, foi isso. Comenta aí. Mas, enfim, só dando essa breve introdução para você ver o quanto Jesus era inteligente e ele sabia, de fato, o que estava fazendo. Então, ele escolhe um bom lugar, onde a acústica era boa, onde todos poderiam ouvir. E, acima de tudo, além de ouvir, além de conhecer,
o próprio Jesus queria que nós aplicássemos isso à nossa vida. Então, como você, como eu, como discípulo de Jesus, nós possamos aplicar tudo isso, né? Essas bem-aventuranças que ele nos ordenou e nos direcionou. Então, é isso, para não falar muito. Muito bom. Só dando uma pesquisadinha aqui rápida sobre, já que nós não demos, né, as primeiras aulas, então o primeiro ponto é entender o que significa ser bem-aventurado. Você consegue dizer sem olhar? Bem-aventurado é uma pessoa feliz, né? Muito bom. Uma pessoa feliz, bendito, recebedor de privilégio ou favor divino, ou muito abençoado. Então, bem-aventurado é isso. E aí, no Sermão do Monte, esse bem-aventurado ele vai ser corriqueiro, né? Jesus vai usar bem-aventurado isso, bem-aventurado aquele que é isso, aquele. Então, é importante, nós não demos as primeiras aulas, mas isso é um ponto fundamental de você abordar com seus alunos. Não acho que o tema está dado. Sempre volte um pouquinho atrás, porque é necessário para fundamentar o conhecimento. Na aula de hoje, ou no vídeo de hoje, eu vou sempre ficar nisso aí até acostumar. A gente vai falar um pouquinho sobre bem-aventurado os pobres de espírito. Essa expressão, ela indica, pobre de espírito, ela indica a incapacidade de alcançar a salvação, né, por meio próprio. É aquele que reconhece que por si só ele não consegue alcançar a salvação. Então, é nesse estado de pobreza, né, pobreza de espírito, ele entende que ele depende inteiramente de Deus. Então, esse é o ponto central, entendeu? O que significa pobre de espírito? É esse tipo de pessoa. Essa pessoa que compreende e entende que necessita de Deus, que sozinha ela não consegue nada. E a aula de hoje, o vídeo de hoje, ela é baseado em Mateus 5:3, que é justamente essa passagem da bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. Você notou algo com relação à introdução? Senão eu já vou pro top 1. Não, com a introdução não, já vamos pro top 1. Então, top 1 não, vamos. Vamos pro primeiro ponto da aula de hoje. O primeiro ponto é entender quem são. Quem são os pobres de espírito? Já mostramos que essa expressão indica aqueles que reconhecem que não podem alcançar a salvação sozinhos, mas quem de fato são essas pessoas? Bom, os pobres de espírito são pessoas de coração humilde, pessoas com qual o coração consegue reconhecer as suas limitações e buscam em Deus. Tome nota, né? Não é no outro, não é no Rômulo que eu busco, não é no meu pai, não é na minha mãe, não. É em Deus a salvação, em Deus, né? O amor, em Deus a liberdade, em tudo. Você reconhecer que Ele é a fonte da salvação, Ele é a fonte das boas coisas. Então, quem são os pobres de espírito? São aqueles que reconhecem que sozinhos eles não conseguem. E quão difícil é encontrar pessoas assim, né, que se fazem pobres, que entendem o seu estado de miséria e que reconhecem que precisam de Cristo. E uma das lições, eu lembro se foi nesse trimestre, se foi no trimestre passado, se for nos adultos, se for dos jovens, que é uma confusão mesmo na nossa cabeça. Que falou sobre a ideia de que nós não somos bons, né? Se a gente fala que, mas eu não pego, mas eu não minto, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não preciso de Cristo. Foi na dos jovens mesmo. Foi na dos jovens, já tem um tempo. Mesmo é o Senhor, não a gente. Foi alguma coisa assim. Então, essas pessoas, elas não conseguem alcançar o reino de Deus, porque elas não conseguem olhar para si e perceber que elas são dependentes de Deus. São as pessoas que se acham autossuficientes, né? Que se sentem autossuficientes e acham que sozinhas elas podem alcançar tudo que elas precisam. Então, o primeiro ponto é entender quem são essas pessoas. São as pessoas que reconhecem o seu estado de miséria. E o segundo ponto muito interessante, a partir do momento que você reconhece que você tem ali uma necessidade em Cristo, né? Você tem esse coração humilde e reconhece as suas limitações, que sozinho você não consegue, é necessário que você reconheça os seus pecados, admita os seus pecados, encontre dentro de você aquilo que vem desagradar a Deus, aquilo que vem te distanciar dele, e reconheça também que somente ele é capaz de lavar os nossos pecados, né? Que através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, aquilo foi necessário, aquilo foi fundamental para que hoje nós pudéssemos nos achegar a ele. Então, o primeiro passo é entender quem são. O segundo passo é admitir o seu estado de miséria através do pecado que entrou no mundo, através de Gênesis e Adão, essa história que vocês já conhecem. Amém, amém. Esse reconhecimento é muito importante, né? Você vê que, por exemplo, uma outra passagem que a gente englobando aí, acho que dá para aplicar aqui nessa construção que a gente está fazendo, é justamente quando Jesus está comendo com os cobradores de impostos, né? E aí está comendo, aí vem os fariseus e você fala,
Você está comendo com esse tipo de pessoa. Aí Jesus fala, eu não vim para os justos, eu vim para os doentes. Ou seja, quem se reconhece como justo não precisa de salvação, não precisa. Quem se reconhece como justo não precisa de Jesus. Sim. Ou seja, se julga justo, não precisar. Se julga não precisar. Agora, a questão é, nós bem sabemos que Cristo veio para todos, não só para os judeus, mas para todos, para os gentios, para todo aquele que realmente nele crê. É isso que João 3,16 fala, né? Todo aquele que nele crê. Ou seja, se Jesus ele não veio para os justos, ele veio para os doentes, e Jesus veio para todos, a grande questão é o seu coração se reconhecer como doente. Porque isso é muito importante. Você sempre vai voltar a essa ideia onde Cristo ele não invade o coração de ninguém. Ele quer que alguém seja receptivo a isso. E você só vai ser receptivo quando você se encaixar e você entender que você é uma pessoa, ou deveria ser uma pessoa pobre de espírito. E isso é interessante também, porque tem um confronto entre duas palavras. Porque se bem-aventuranças quer dizer uma pessoa feliz, ele fala feliz ou pobre de espírito. Isso é interessante, porque a gente sempre linka pobreza como algo ruim, né? Ou seja, riqueza é uma pessoa que tem uma abastança ou algo bom. Aí, muito bom, muito bom. Algo bom. Ou seja, quando Cristo fala que felizes são os pobres, você vê que as nossas vontades e os nossos desejos não podem estar atrelados às coisas que nós temos aqui na Terra. Porque, na verdade, nós temos que entender que tudo que nós temos provém dele. Então, ou seja, bem-aventurados os pobres, felizes os pobres de espírito. Porque esses pobres de espírito reconhecem a Deus. E quem se acha rico em espírito, não vai reconhecer, porque já é justo. Justamente porque os pobres de espírito, eles reconhecem que depende de Deus. O rico ele não depende de ninguém. Vou falar um pouquinho mais à frente. Então, a pobreza de espírito está relacionada a isso. Vou falar mais à frente, que também não é algo relacionado aos bens materiais, mas é a questão espiritual, de se entender como alguém totalmente dependente de Deus. Então, a dependência de Deus é uma palavra-chave quando você pensa em pobre de espírito. Pobre é aquele que depende de algo. A gente sabe que na sociedade, o pobre, né, a classe mais pobre, ela depende de programas sociais, ela depende de um Bolsa Família, ela depende de alguém. Alguém vai ter que suprir. E quando nós nos tornamos pobres de espírito, nós reconhecemos que nós dependemos de Deus. E Ele é o maior na nossa vida. E que somente através dele que nós conquistamos algo. E não é algo material, é justamente o reino de Deus, que deveria ser o nosso maior objetivo. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem outras ambições ao longo da nossa caminhada, mas o maior objetivo do cristão é alcançar o reino de Deus, que é tomado à força. Então, não é de qualquer maneira que a gente vai chegar lá. Tem a passagem que a porta é estreita, ela continua estreita até hoje. Hoje é dia 13/1 de 2026, chegamos aí, nós viramos um ano, esquecemos de falar sobre isso, né? Mais um ano, feliz ano novo, feliz Natal. Chegamos aí mais um ano, né? E o Senhor nos sustentou até aqui. E cada vez mais próximos desse reino de Deus, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que ele ser um reino presente e futuro ao mesmo tempo. Mas, enfim, estamos mergulhando aí sobre os tópicos. Quem está acompanhando a revista tá ligadinho, tá pegando o que a gente está querendo dizer. Mas, enfim, a pobreza de espírito é justamente ligada a isso, a você entender que você depende de alguém. O pobre, ele depende de alguém, depende da ajuda, né? E não é fácil ser pobre no sentido assim, é uma situação de humilhação, você precisar de alguém. Muitas pessoas não querem se colocar nesse lugar, achando que ela, por meio dos seus meios, vai conseguir um emprego, vai conseguir um carro, vai conseguir uma casa. E o pobre, ele tem que se humilhar para poder conseguir as coisas, né? Então, da mesma forma a gente faz diante de Deus, a gente se humilha. A gente tem que ter um coração que se humilha diante de Deus, que reconhece que somente através dele as coisas acontecem na nossa vida. É isso aí. Assim, então tome cuidado se o seu coração tem sido um coração orgulhoso. Né? Se acha autossuficiente, ou que acha que independe de Deus, ou que não precisa que ele direcione seus caminhos. Não, nós somos completamente dependentes de Deus. Mas isso aí também vou falar no tópico, não vai embolar muita coisa. Mas é isso. Então tá bom. Ainda nesse ponto sobre admitir os pecados, o reconhecer ele é muito importante. Ultimamente a gente tem visto pessoas que têm encoberto os seus pecados, e a gente sabe que o perdão ele só é alcançado quando a gente confessa. Confessa e deixa. Confessa não somente para Deus. Se for algum pecado relacionado aí, a gente aqui, obviamente, agora é casado, né? Tem coisas que eu tenho que confessar para o Rômulo confessa para mim, e a gente alcança o perdão. Agora, o jovem já é mais complicado. O jovem é muito difícil. Hoje em dia, não sei quem é do tempo antigo aí, sabe que antigamente os pecados confessados, eles eram trazidos, ou tragos,
trazidos a público, e a pessoa era disciplinada, e isso meio que com o tempo ela foi ficando de lado, né? As pessoas não têm mais recebido essa disciplina. Então, no meio dos jovens, eu percebo que nós somos jovens, que o pecado tem sido cada vez mais encoberto. E o pecado encoberto, ele causa maldição naquele grupo. Ele causa maldição para aquela pessoa, porque o pecado, no final das contas, ele vai te levar à morte. Ele pode, sim, dar consequências a outras pessoas, mas a sua alma também está em jogo. Por isso que o reconhecer é muito importante. Você, professor, você tem que trazer um ambiente propício para isso, para que o aluno se sinta à vontade para conversar sobre determinados assuntos que muitas das vezes ele não vai ter liberdade de conversar em casa. Talvez por não ter um pai cristão, uma família, um lar cristão, ele não vai se sentir à vontade de falar. Talvez por não sentir à vontade de falar com o pastor, mas ele precisa ter uma figura que seja capaz de acolhê-lo e de ouvi-lo, sem julgamentos. Porque o pecado que pega ele pode não ser o pecado que te pega, mas algum pecado está dentro de você e que você também precisa alcançar o perdão. Então, o professor ele tem que ter esse olhar de propiciar ambientes para que os alunos eles consigam olhar para dentro de si, reconhecer os seus pecados, admitir os seus pecados e alcançar o perdão de Cristo. Amém, amém. Isso aí. Possamos permitir fazer um ambiente propício ao jovem. É porque é muito difícil às vezes, né? Tem jovens que não conseguem se abrir com ninguém, e a gente tem isso muito também. Através da internet, as pessoas têm o presente, né? Estar presente um com o outro, uma conversa ali pessoal entre um e outro, é muito difícil. Então, que nós viemos a quebrar essas barreiras, né? A internet, ela veio para coisas boas, mas também trouxe coisas ruins. Sim. Então, ou seja, é um acesso de informação muito rápido, tanto para as coisas boas quanto para coisas ruins. Então, fazer um ambiente propício ao seu liderado poder conversar com você, isso é muito importante. E que ele veja em você também uma confiança. Não tem como ele falar para você distribuir para todo mundo aquilo que é muito íntimo que ele confessou a você. Então, Tiago fala sobre isso. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Ou seja, é muito importante você confessar, que aí você consegue trilhar. E mais uma pessoa vai te ajudar em oração também. Sim, exatamente. Então, esse é o papel do líder, é o papel do professor, é por isso que nós estamos aqui. Ó, temos comentários. Antes de eu passar para as características, Rômulo vai ler os comentários aí da live. Ó, Claudete, sempre aqui com a gente. Claudete, nossa apoiadora daqui. A paz do Senhor, cheguei. Dá pra ler? Amém. Ah, tá, aqui eles estão a dar. Só tirar o mouse, isso. Semana passada eu não consegui assistir. Não tivemos. Não tivemos, acho que ninguém assistiu. Ninguém assistiu. A paz do Senhor a todos que estão assistindo a live, glória a Deus. Amém, Claudete, Deus abençoe. É a primeira live do ano que a gente está fazendo, uma mecânica um pouquinho diferente, você vai perceber ao decorrer da lição. Mas enfim, a primeira do ano, a gente brincou aqui, falou que tirou umas pequenas férias, mas estamos de volta aí. Somos agora, né, continue, ore por nós, que nós agora somos superintendentes da escola dominical, na nossa igreja local, então carecemos das suas orações. Então é isso, a gente vai seguindo aí. Muito obrigada pelo carinho. Ela tá sempre aqui conosco, está com a gente há muito, muito, muito tempo, tá bom? Amém. Agora vamos pular para as características. Já sabemos que o bem-aventurado, que é o pobre de espírito, ele indica ali um reconhecimento de que sozinho ele não consegue nada, ele tem ali dependência de Deus. E quais são as características? A primeira característica e a principal é entender que não é sobre bens materiais. A pobreza de espírito que a gente está falando aqui não é pobreza material, de você se colocar numa posição de pobreza. Agora, nossa, eu vou usar roupa rasgada, eu vou pedir comida na rua, eu vou viver uma vida miserável. Não é sobre isso. Na revista, quem está acompanhando, viu que o bispo, se eu não me engano, o bispo Abner, ele está falando um pouquinho sobre o pobre de espírito não é sobre uma pobreza material, mas uma pobreza espiritual, de dependência de Deus. Então, isso está relacionado à alma, a sua alma ser dependente de Deus, entender que você depende única e exclusivamente dele. E aí eu pensei na passagem de Provérbios 27, que diz assim: a alma farta pisa o favo de mel. A gente poderia trocar aqui a alma farta pelo rico. O rico, ele pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. No caso, para aquele que é pobre de espírito, todo amargo é doce. Então, o pobre de espírito, ele entende que ele é dependente de Deus, ele busca a Deus porque ele sabe que somente através dele que vem a salvação, que vem o reino dos céus. Então, que a gente venha cada vez mais entender essa característica, né? Entender que não é coisas materiais e buscar a Deus um coração assim, um coração dependente de Deus. E por último, antes de passar para o Rômulo, qual é a recompensa? Entendemos o que é, entendemos a característica e qual é a recompensa dos bem-aventurados, que são você já estava confundindo, os pobres de espírito. Qual é a recompensa deles? Que onda? Joguei.
Se eu não me engano, no decorrer da passagem, ele fala que herdarão, né? Os reinos dos céus, exatamente. A recompensa... São muitas bem-aventuranças, às vezes eu, sinceramente, quando vou puxar na mente, às vezes eu confundo uma com a outra. Bem-aventurados que choram, eu vou e dizendo que... falando outra coisa depois, mas enfim, memorizar é isso aí. Enfim, a recompensa dos pobres de espírito é justamente o reino dos céus. Então, veja que esse é um conflito muito grande dos judeus na época, porque eles esperavam um Jesus que prometesse coisas terrenas ali para o momento que eles estavam vivendo, um Jesus político, que tirasse ele das amarras ali da que eles estavam vivendo e que eles reinassem e que o reino fosse estabelecido na era deles. E não era chegada a hora desse momento que isso fosse estabelecido, e ainda não é chegada a hora. Mas Jesus promete o reino dos céus, algo que viria depois, né, que não estava sendo estabelecido. E aí que entra o conflito, né? Não era esse Jesus que eles esperavam, não era esse Jesus que eles queriam, mas é esse Jesus que veio e que nos proporcionou fazer parte disso tudo, né? Graças a Deus que ele nos proporcionou. Vou tirar aqui. Então, a recompensa é o reino dos céus. Não é algo material, não é algo terreno, não é algo para agora, mas lá no tópico 3 você vai perceber que nós já vivemos um pouquinho dele. Amém, amém. Muito forte. É isso aí. Então, seguindo um pouquinho dessa linha ainda que a gente está, se a gente fosse ao decorrer dos tópicos, a gente finalizou um agora, só para você conseguir entender, não ficar perdido, a gente finalizou um agora. E entrando no 2 agora, a gente fala um pouco sobre a questão da humildade, né? E quanto isso deve estar no coração de uma pessoa que de fato se considera pobre de espírito. E essa pobre de espírito é interessante também, porque tem pessoas, guarda isso aí, tem pessoas que é rico financeiramente e é pobre de espírito, só que tem pessoas que são pobres financeiramente, em questão de riquezas terrenas, mas não conseguem ser uma pessoa pobre de espírito. Então você vê que isso está muito atrelado, se a gente fosse botar a ideia do dinheiro, a grande passagem sobre o dinheiro também fala sobre nós nos ajuntarmos tesouros na terra, e sim nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Ele vai trazer uma construção muito importante. Mas ele fala a importância de nós entendermos que o nosso amor não tem que estar nas coisas materiais. Ou seja, o meu amor não está no dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro, já falei isso outras vezes aqui, provavelmente em alguma outra live, não devo ter falado, mas isso aqui cabe na lição. Tem pessoas que são ricas financeiramente, mas o dinheiro não tem elas. E tem pessoas que são pobres financeiramente, mas o dinheiro as tem. Ou seja, a grande questão não é a riqueza, não é o dinheiro, e sim o amor que você deposita no dinheiro. Então, ou seja, isso é muito importante para a gente entender. Então, existem pessoas que têm bastante bens na terra, mas são pobres de espírito, porque reconhecem que, de fato, quem provém e de quem provê é Deus. Então, ela tem essa mentalidade. Só que tem pessoas que não têm nada, que são necessariamente miseráveis, né? No sentido de não ter bens materiais. Miserável não é um xingamento, tá? Miserável é a ideia de você não ter um bem, você não ter ou algo do tipo. Mas aí tem uma construção da palavra, é muito tempo para a gente explicar. Mas a grande questão é, tem pessoas que não têm riquezas financeiras, mas não conseguem também atrelar a ideia do que elas têm ou do que elas virem a conquistar vai ser através de Deus. Então, isso é muito importante. Só fazendo um breve panorama. E agora a gente entra no 2, que fala um pouco dessa questão da humildade. E a grande questão da humildade é, será que você é uma pessoa humilde, sabe? Tem pessoas que bate no peito e falam assim, não, eu sou humilde, humildão, né? Eu aqui, eu ajudo as pessoas, eu faço o que faço, tudo mais. Ele vai fazendo, vai falando das obras dele, né? E do que ele faz. E a grande questão da humildade não é você falar como humilde. Alguém precisa te ver com olhos de humildade. Ou seja, é muito fácil eu pegar, bater no peito e falar que eu sou humilde. E de fato eu posso ser, mas não é algo que você precisa colocar em você necessariamente se auto-intitular. Alguém precisa ver isso em você. E você sempre fala sobre a questão do espelho. Fala aí novamente. O espelho que o outro que consegue identificar. É isso aí, ó. A questão do espelho é muito importante. Porque o espelho, o único rosto que eu não vejo aqui é o meu. Então, ou seja, para eu ver as minhas falhas e os meus acertos, se bem que os acertos a gente sempre vê, né? Mas assim, eu vejo minhas falhas, eu vejo meus erros, os meus defeitos, é muito mais difícil, porque eu não olho o meu rosto, ou seja, eu sou muito mais fácil de olhar os defeitos da Poliana, mas o meu mesmo eu não vou ver. Se tivesse outra pessoa aqui na sala com a gente, eu poderia olhar para o outro e ir pontuando o erro de cada um, o defeito de cada um, desde o físico até algo mais no caráter ou algo do tipo, que eu considero como erro, né, na verdade, aos meus olhos humanos, e eu poderia pontuar em cada um, ou defeito de cada um. Mas a grande questão é, o único defeito que eu não consigo ver e o único rosto que eu não consigo enxergar é o meu. Ou seja, é por isso que é mais fácil eu criticar o meu irmão, falar do cisco no olho dele e não conseguir ver a trave no meu olho. Porque é muito mais fácil eu olhar o outro
e nós somos feitos para olhar o outro. Então, isso é muito importante, porque a única pessoa que vai poder dar um feedback sobre a sua vida se eu sou humilde e de ver se você é humilde ou não, se você é bom ou não, se você é misericordioso ou não, se você é amoroso ou não, se você é carinhoso ou não, e aí por aí vai, é outra pessoa. Ou seja, a maior régua de medida que alguém pode nos dar, o que a gente pode falar, é a outra pessoa. Você não pode se auto-intitular. Ainda que você tente, ainda que você busque isso, as pessoas precisam ver isso em você. Então, essa ideia daqui, que às vezes as pessoas falam, o que fulano fala de mim não importa. Não, importa sim. Por crente importa muito. Porque é muito fácil eu estar dentro de uma congregação e as pessoas falarem bem de mim, mas o meu vizinho, que está ali do meu lado, que vive há anos comigo, e às vezes eu não dou um bom dia, não dou uma boa tarde, não dou um abraço, não dou um conselho, não falo nada com ele, ele nem sabe meu nome, nem eu sei o nome dele. Qual o testemunho que essa pessoa que mora do lado da minha casa vai dar de mim? Então, ou seja, o testemunho do cristão conta muito. O testemunho através de outras pessoas. Por quê? Porque nem sempre a gente vai pegar o evangelho verbalmente. A gente vai pregar através das nossas ações. As pessoas estão olhando para a gente a todo momento. Então, será que de fato você é uma pessoa humilde? Se você está se auto-intitulando humilde, ou será que as pessoas têm te visto como uma pessoa humilde? Então, isso é muito importante. Parece um loop, né, onde a gente aqui comentou sobre um monte de coisa, mas isso é muito importante. A grande ideia não é você bater no peito e falar que é humilde, ou você bater no peito e trazer alguma atribuição a você. Não. As pessoas precisam enxergar isso em você. Então, isso é muito importante. Então, essa é a grande questão do humilde. Se reconhecer, ou melhor, tentar ser humilde e as pessoas te reconhecerem como humilde. E essa humildade também vem muito da ideia de você submeter-se a Deus, que foi o que a gente já comentou aqui. Uma pessoa humilde, ela não busca os seus próprios interesses. Ela vai atrás do interesse das pessoas. Então, a gente também vive num mundo onde as pessoas estão sempre buscando os seus interesses. É grande questão, o que eu vou fazer para alcançar tal coisa na minha vida? O que eu posso movimentar aqui agora para que lá no futuro eu venha receber. Você vê que é sempre algo de você. E o evangelho, ele não é individual. O próprio Jesus ora, Pai nosso que estás no céu. Ele era o filho unigênito, mas ele ora como entendendo que, na verdade, aquela atribuição que estava sobre ele, que era de fato o filho unigênito, mas que através da sua morte todos também seriam filhos por adoção a Deus. Então ele ensina a orar, mostrando que o pai que era dele, né, unigênito, ele era o filho unigênito, mas para todos aqueles que recebessem, ele poderia ser um pai para todos também. Isso é muito importante. Então, ou seja, o evangelho ele não é individualista. O evangelho é muito mais sobre o outro do que sobre você. Nas suas orações, quando você ora, você tem que orar mais pelo outro. E Deus que te olha ali no secreto te recompensa. Porque ele sabe que quanto mais você está pedindo pelo outro, a melhor oração é essa. A melhor oração não é a oração que você faz pelo seu futuro, pela sua vida, pelos seus bens materiais. A melhor oração é a oração que você se importa com a dor do seu irmão, por empatia, por amor, e você ora por ele. Então, isso é um coração humilde. Isso é um coração voltado a Deus. Entendendo que o evangelho não é individualista, mas é um evangelho coletivo, por unidade. Unidade da igreja. Salmo 133 fala sobre isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a gente tem muitos versículos sobre isso. Colossenses, quando Paulo está escrevendo na igreja de Colossos, ele fala, é muito importante que cada um se entenda como membro. Não pode a orelha falar para a boca que não precisa dela, a boca falar para o nariz que não precisa. Não, todos são importantes dentro de um coletivo, dentro de uma unidade em uma igreja. É por isso que a igreja se reúne para adorar a Deus, no intuito de não ser individual. Eu sozinho, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sei disso, mas eu sei que quando eu me reúno com a minha comunidade de fé, eu louvo a Deus, eu presto um culto a Deus. É por isso que é necessário que as pessoas estejam ao seu alcance e você esteja ao alcance delas também. Então isso é ser uma pessoa humilde, é entender tudo isso e entender que tudo isso você está submetendo a Deus, que está cuidando de todo o seu corpo, porque ele é o cabeça e nós somos os demais membros do corpo. Então todos somos importantes. Isso é ser uma pessoa humilde. Algo importante também, ser uma pessoa humilde. Tente ter sempre um coração ensinável, ou disposto a aprender. Porque às vezes a gente quer sempre ensinar alguém, ou falar para alguém, ou mostrar o quanto nós conhecemos de alguma coisa. E não, a melhor forma que você tem de aprender alguma coisa é chegar a alguém com humildade. Ou seja, o que essa pessoa pode me ensinar hoje? E essa pessoa nem sempre vai estar só dentro da igreja, vai ser alguém de uma outra religião. E ela vai poder te ensinar alguma coisa, né? E você vai aprender com ela. E assim a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a ponto de realmente transmitir esse evangelho, um evangelho que não faz exceção de pessoas, mas que ouve o outro, e a partir do momento que você ouve o outro,
você também tem o direito de falar, porque agora ele vai ter a obrigação de te ouvir. E aí você vem com a pregação do evangelho. Ou seja, é isso. Tenha um coração humilde disposto a aprender. É isso. Depois de 2.1, se a gente fosse pontuando, né? Tudo vem de Deus, a gente já comentou sobre isso, nada provém de mim, de nada eu crio. Estou muito em versículos hoje, né? Por exemplo, Mateus, se não me engano, o início do livro de Mateus, o livro de João, acho que é o de Mateus, não, acho que é o de João. Ele fala que, João, início do livro de João, ele fala que tudo foi, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada daquilo que foi feito se fez. Então, ou seja, tudo provém dele. Eu não crio nada do nada. Eu não tenho a capacidade, tudo bem que Deus deu sabedoria a um homem para fazer uma série de componentes para que tornasse um carregador, por exemplo, de celular, né? Como é que é o nome disso aqui mesmo? Esqueci. É uma caixinha, eu esqueci, mas tem o nome disso aqui. Mas enfim, por exemplo, Deus deu sabedoria, isso, uma fonte. Ou seja, mas todos os componentes que foram criados aqui foram tirados da natureza em algum ponto, ou foram modificados. O homem não criou isso aqui do nada. Ele pegou uma série de componentes e fez com que isso tivesse a capacidade de funcionar. Mas Deus é o único que cria tudo do nada. Ele cria através de nada que existia, através da sua voz, através da sua palavra, que é santa, é perfeita, é agradável para a nossa vida. Através do seu falar, ele cria tudo do nada. E aí ele começa a criar. Primeiro ele cria ali, a luz, né? E a luz vem, depois ele faz o espaçamento entre as águas do céu, as águas da terra, depois ele faz as águas da terra se juntarem em um ponto para vir a terra, depois ele cria a vegetação, cria os luminares, cria as aves, os animais selvagens, e aí vai, depois ele cria o homem, ele cria eu e você, a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus é o único que cria tudo do mais perfeito nada. E através disso, nós temos a capacidade. Outra coisa interessante, Deus ele cria todo o ambiente para depois inserir o homem. Ele não coloca o homem, quando eu falo homem, é a humanidade, e depois cria o ambiente. Não, primeiro ele cria um ambiente propício ao homem para depois colocar o homem no jardim. E isso é muito forte. E o homem, com seu coração corrompido, né, por algum momento, decide comer do fruto. Ele rejeita a Deus. Então, enfim, isso aí é mais assunto aí para uma outra oportunidade. Mas a grande questão é, Deus ele cria todo o ambiente, cria tudo do nada e bota o homem para desfrutar de toda a sua criação. Então, ou seja, tudo vem de Deus, nada provém de mim. Eu não sou capaz de criar nada do nada, mas Deus fez isso para nós. Amém? Segundo ponto aqui que fala para nós não depositarmos a nossa esperança em posses. Tem como puxar aqui? Posso puxar aqui? Salmo. Calma aí, gente. Salmo 20, verso 7. Aqui, ó, esse versículo é muito interessante. Ele fala aqui, ó, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Quando esse salmista escreve, esse salmo é muito interessante, porque ele fala que a sua força, a sua capacidade não estava nos bens que ele tinha, nos carros que ele tinha, nos cavalos que ele tinha, nas posses, nos bens, na capacidade dele de alcançar de uma forma financeira ou de um bem material, alguma coisa. Não. A nossa esperança está em Deus. Ou seja, tudo provém do Senhor. Tu trocou aqui, eu ia terminar de ler. Ó, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, tudo que eu tenho é porque Deus me deu. Então, ou seja, a gente às vezes fica... Não sei nem se essa palavra existe, mas fica botando em segundo lugar. Eu ia falar secundário, não. Melhor. Bom, a gente bota Deus em segundo plano. Ou seja, o que eu aprendi... Eu não sei até quando eu aprendi isso, mas, ou seja, algo que eu sempre ouvi. Primeiramente, Deus. Segundo, família. E em terceiro, igreja. Não sei se você já ouviu esses três pontos. Ou seja, para que a minha família vá bem, eu preciso que o meu relacionamento com Deus vá bem. Para que a minha igreja vá bem, o meu relacionamento com a minha família precisa estar bem, atrelado com o meu relacionamento com Deus. Ou seja, a gente pega Deus e bota em segundo, terceiro e quarto plano. E não, Deus é o princípio de tudo. Ou seja, se Deus é o Deus que me provê todas as coisas, eu entendo que a família que eu tenho foi Deus que me deu, a igreja que eu tenho foi Deus que me deu, o cargo que Deus me colocou para exercer dentro da minha igreja foi Deus que me deu. Ou seja, nada provém, eu não faço para Deus me prover, mas Deus já me proveu essas coisas. Então, ou seja, tome cuidado. Se Deus não tem sido o seu segundo, terceiro, quarto, ou às vezes nem Deus está no seu plano, né? Então, ou seja, tome cuidado. Isso, não coloque Deus em segundo plano. Deus é o primeiro lugar na nossa vida, porque tudo que nós temos provém dele. A nossa confiança tem que estar nele também. E, enfim, finalizando aqui minha oportunidade, estou falando muito.
Volta pra lá, se tiver comentário, a gente vai ver. Nossa total aqui. Ó, temos 5 pessoas acompanhando aí a live. Comenta quem são vocês aí, que estão aqui conosco, né? Se você ainda não comentou, comenta aí pra gente saber. E para finalizar, a nossa total dependência de Deus, que nós já falamos aqui em outros pontos, para não ficar muito redundante também. Sim. Fica mais geral, a nossa ideia é ficar algo bem... E, ou seja, ele está acima de tudo. Você entender que você é dependente de Deus, você entende que Deus provê tudo e nada que você tem é mediante a sua mão forte, mas foi Deus que te deu. Então, esse é um breve panorama aí do 2. Muito bom, muito bom. Então, agora vamos finalizar um pouquinho, né, a nossa live de hoje, entendendo que a revista La Ponta, e a gente vai trazer aqui, né? Por que a gente entende que o reino de Deus, né, é uma realidade presente, ao mesmo tempo que ela é presente, ela é uma coisa futura, né? Pode causar uma certa desconfiança, um desconhecimento sobre isso. Porque o reino de Deus ainda vai ser estabelecido, mas a gente já fala que a gente sente um pouco, vamos entender um pouquinho. A revista ela aponta que o reino de Deus ele é presente porque nós já cremos. Nós já cremos pela fé que existe. E nós já experienciamos, através de dons e maravilhas, a gente sente um pouquinho, né, através do mover de Deus, o que é o reino de Deus. Nós ainda não estamos dentro, não estamos vivendo de fato. Mas nós já cremos, né? Já podemos sentir. Sabe, quando antes de chover você já sente o cheirinho de terra? Isso é legal, eu ia dar uma analogia exatamente assim. Então pode trazer, eu não estou muito segura. Mas a grande questão, se a gente fosse ver o reino de Deus, por exemplo, o reino de Deus é presente, mas também é futuro. E a gente poderia falar um pouco a ideia da chuva. A chuva, por exemplo, antes dela chegar, a gente vê ela vindo se aproximando, se anunciando. Ou seja, eu posso olhar para o céu, se o céu está limpinho, está azul, eu sei que não vai chover. Ou seja, o sol tá ali pairando sobre nós, tá ali queimando nossa pele, sei que a chuva não vai vir. Mas a partir do momento que vem uma nuvem, mesmo distante, longe, eu consigo vê-la, e eu vejo que ela está carregada de chuva, eu sei que ela está chegando. Ou seja, o reino de Deus, por mais que seja futuro, e a chuva ainda vai cair, eu sei que ele está chegando, porque eu creio. E eu tenho a total capacidade de olhar para o céu e ver que ele está voltando. Então, isso é um pouco do panorama que nós temos sobre o reino de Deus. Ou seja, Cristo veio, né? Arrependam-se, o próprio João Batista pregava, arrependam-se, pois já é chegado o reino de Deus, e o próprio Jesus falava sobre isso, mas por mais que ele seja presente, a gente já viva esse reino, ele ainda é futuro, porque ele ainda vai estabelecer. Exatamente. Ou seja, é igual a chuva novamente que está chegando, e antes da chuva chegar em grande proporção, quando a gente sabe que vai chover muito, às vezes vem aqueles pinguinhos. Sim. Ou seja, você eu viro e mexo e falo pro Romulo, tá chovendo. Ele fala, não tá chovendo, tá pingando. Né? Tá caindo chuviscando. A gente fala no Rio aqui, chuviscando. Ou seja, eu sei que tá pingando. Então, ou seja, por mais que ela ainda vai chegar em sua forma completa, ela já está chegando aos poucos. Eu posso sentir. Só que já está chegando aqueles que creem, aqueles que podem sentir. Eu ainda não estou vendo, Cristo ainda não voltou, mas eu estou vendo ele. Eu estou vendo a sua anunciação. É por isso que no tempo de Noé causou aquela confusão, né? Os incrédulos não sabiam o que era chuva e não acreditavam que iria chover. Mas aquele que tem comunhão com Cristo, aquele que tem relacionamento, ele não precisa ver para crer. Ele sente, através da fé, ele sente que está chegando. Então é por isso que a gente anuncia a palavra de Deus, que a gente prega. E tem muitas pessoas com o coração fechado, que não conseguem entender que vai chegar. E está muito próximo de chegar, né? Então a pessoa está com o coração fechado, ela não consegue entender, mas a partir do momento que você abre o seu coração para isso, né, e começa a experimentar, você começa a perceber que o reino de Deus, ao mesmo tempo que ele é presente, ele é futuro. Amém. Então ele é presente porque nós já cremos, e ele é futuro porque ainda não se consolidou. Amém. E é esse o erro da igreja, né? A igreja muitas das vezes erra, né, de tentar estabelecer o reino de Cristo agora. Se nem ele estabeleceu, ele mesmo disse que era algo futuro. Né? Então, por que a igreja ela tem essa ideia de querer reinar sobre a terra? Querer trazer o reino de Deus para a terra? Se esse não é o propósito para agora. Então, por isso que a gente entende que é um reino futuro, porque ele ainda não se consolidou em sua totalidade. Se a gente fosse pensar na chuva, ainda não choveu por completo. Então, tudo isso, né, essa ideia de você entender que o reino de Deus ele é presente e ele, ao mesmo tempo, também é futuro, traz a necessidade de uma submissão aos ensinamentos e aos princípios de Cristo. Ainda que não esteja chovendo em sua totalidade, eu preciso me comportar como alguém que faz parte do reino.
Ainda que eu não tenha adentrado nesse reino, ainda que eu não tenha festejado nesse reino, eu preciso me comportar como tal. Eu preciso me comportar como aquele que segue os princípios bíblicos, né? Não é só você acreditar que ele vai vir, mas você tem que se comportar como ele mandou a gente se comportar. Então, o tópico 3, ele tá falando um pouquinho sobre isso. Isso aí, muito bom, muito bom. Trazendo novamente a ideia da chuva. Eu sei que ela tá chegando, mas já vamos preparar. Vou botar um guarda-chuva na bolsa, porque não é assim. Bota um guarda-chuva, bota uma capa. Por quê? Porque eu sei que ele vai chegar. Ou seja, é uma matemática que é correto. Ou seja, eu sei que vai acontecer. Então, eu sei por quê? Através da fé. É através do quê? Ser pobre em espírito. Porque você sabe que, de fato, Deus tem provido tudo. Então, é isso. Humildade, né? De reconhecer que é ele que faz. Finalzinho agora ele fala sobre a sua segunda vinda, que aí sim ele vai estabelecer esse reinado. Então, ou seja, se hoje nós vivemos o presente e o reino de Deus também é futuro, e de fato é, e a gente poderia também atrelar isso ao tempo de Deus, né? Porque a gente acha que Deus está limitado ao nosso tempo, cronos, né? Tempo cronológico, onde você marca um compromisso com alguém numa determinada hora e a pessoa chega junto com você. Não, o tempo de Deus não é assim. O tempo de Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Isso causa uma frustração. Isso causa uma frustração, porque a gente quer tudo pro imediato, né? Tem até uma trocação, um menino falando que eu achei interessante, só que eu não vou saber falar. Vou tentar. se não der certo. Mas ele falando assim, senhor, o que, espero não errar, mas foi mais ou menos isso que o menino falou. Ele falou assim, senhor, o que é $1 milhão para você? Aí Deus fala, é como 1 centavo. Aí ele, o que é 1 milhão de anos para o Senhor? Aí ele, é como 1 minuto. Aí ele fala assim, Deus, então me dá 1 centavo. Aí ele, então espera 1 minuto. Conseguiu entender? Sim. Entendeu mesmo? Sim, faz o tempo. Ou seja, por mais, então o que ele quis dizer é o quê? Ele poderia até dar, mas o tempo... Ele iria esperar o tempo. Ou seja, poderia esperar 1 milhão de anos para que de fato aquilo se concretizar. É uma analogia boba, mas é interessante, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Nós estamos no Cronos, no tempo cronológico, onde você tem tantos anos sobre a face da Terra, onde você vai ver, onde você vai amar as pessoas, onde você vai marcar compromissos e a pessoa deveria chegar no horário. Mas o tempo de Deus é kairos. O tempo de Deus não está limitado a nós. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro também. É por isso que nós falamos, por mais que ele não tenha se consolidado, em Deus ele já se consolidou. Porque Deus não está limitado ao nosso tempo. Para Deus tudo já foi pré-ordenado. É por isso que o salmista fala, Salmo 139, que ele já entriteceste-me no ventre da nossa mãe. Ou seja, todos os nossos dias já estavam contados, quando ainda nenhum deles ainda se havia. Por quê? Porque o tempo de Deus é superior ao nosso. O tempo de Deus é muito mais profundo e muito maior do que o nosso tempo. Então, ou seja, que nós viemos a entender isso. E a sua segunda vinda vai ser de fato para estabelecer esse reino milenar, onde ele vai reinar por 1000 anos e estaria aqui realmente estabelecendo seu domínio sobre a face da terra. Mas enquanto isso não acontece, nós já estamos enxergando esse reino. Ele pode ainda não governar a terra, mas ele precisa governar o meu e o seu coração. Se ele fizer isso, se você se permitir isso, você vai ser uma pessoa pobre de espírito, entendendo que tudo provém dele. Então, é isso. Muito bom. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que essa... Tem um comentário aí, dá uma olhadinha aí. Essa é a ideia dos vídeos das próximas semanas, beleza? Josângela, imagino que seja assim o nome dela, Josângela Lisboa. A paz de Cristo, é a primeira vez que assisto, sempre acompanho o pastor Júlio César Medeiros. Amém. Legal, muito obrigada. Seu papai, aqui está a filha de Júlio César, eu sou eu pareço com eles, gente. Começa aí. Falam que dos três, o pai tem 3 filhos, né? Eu mãe, os 2 juntos. Tem 3 filhos. Falam que eu sou a que mais parece, não sei. Também acho. Eu sou o genro do pastor, né? Casado com essa coisa linda aqui. E é muito bom nós ser por aqui. Nós fazemos para você que é a primeira vez, Rosângela. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Aperta a mão dela. Com Jesus estamos dizendo. Esse canal ama você. É isso então aí. É isso aí, volte sempre. Fique com a gente. Fique com a gente. Jesus te ama e nós também. Nós também. E, ou seja, fica com a gente faz as aulas aqui da Revista dos Jovens. Na nossa igreja local, nós somos superintendentes da escola dominical. Então, fique conosco, tá bom? Antes a gente fazia pontuando, caso se você visitar aí o canal e ver os vídeos anteriores, a gente faz sobre cada tópico, né? Nas outras revistas a gente estava fazendo assim. Esse ano a gente veio com uma proposta diferente, trazendo um panorama geral da revista, para o nosso vídeo não ficar apenas nichado ali naquela época e tal. E sempre quando alguém procurar Bem-aventurados os pobres de espírito,
o nosso vídeo poder aparecer. Então, fique conosco. A gente vai fazer sempre as lives toda terça-feira, por volta ali das 9 da noite. A gente fez um pouquinho mais tarde. Mas, enfim, fique com a gente. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E com a sua presença, você abençoa a gente também. Amém. Então é isso. E é isso, pessoal. Essa aqui é a Mabel. Pra quem tá chegando novo no canal, é a nossa filha Pet, tá? Vira mais aqui com a gente, fez ela late. Então vamos se acostumando aí. E a ideia é essa, eu gostei desse formato porque a gente consegue alcançar... Fica livre também. A gente consegue alcançar quem tá fora dessa rede da Betel, né, da revista Betel, e quem estiver estudando vai conseguindo, botando lá os seus pensamentos, a sua aula, vai meio que tirar a muleta que somos nós, né? Uhum. A gente fazia a live pontuando tópico a tópico. Agora vocês vão caminhar sozinhos. Vão botar vocês mesmos as suas anotações, complementando o que a gente tá falando. Amém, amém. Ó, pessoal dando bem-vindo aí. Você vê que é bem receptivo aqui do canal, tá? Nós somos uma família, nós fazemos a aula... Por mais que nós botamos a nossa cara aqui, a gente sempre fala que a lição a gente faz junto. Então, sempre quando tiver um comentário, comente. A gente vai pontuando aqui, ao vivo aqui, vamos comentando e vamos fazendo a lição acontecer. E eu botei o último comentário. Claudete, é muito bom. É muito bom aprender com esses jovens maravilhosos. Eu os amo de todo o coração. A gente que ama você, Claudete. Você tá aqui com a gente desde o início. Passou pela cirurgia, né? Nós oramos pela vida dela, enfim. A gente não sabe se a gente vai se encontrar aqui ainda na Terra, mas a gente tem a grande certeza que no céu nós iremos nos encontrar. Então, que a gente consiga lembrar, falar, pra você mesmo. Lá pro canal. Então, a barreira geográfica hoje em dia nos impede, mas lá naquele grande dia nós iremos nos reencontrar. Agora nós iremos fazer uma oração para finalizar a nossa live de hoje. E na semana que vem você tem um encontro marcado com a gente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @polifeitosa, @romulobarba e @canal Boa Semente. Bora? Amém. Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela oportunidade, de falarmos do seu evangelho abertamente, onde todos podem ouvir, onde todos podem se alimentar dessa palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra que é rica, que é poderosa, que transforma os corações, que faz de uma pessoa orgulhosa, humilde, que faz uma pessoa ruim, uma pessoa boa, porque o Senhor tem a capacidade de fazer isso em nossas vidas. Então, Pai amado, a nossa oração hoje é que nós venhamos a ser pessoas humildes, pobres de espírito, entendendo que tudo que nós temos provém de Ti. Que o Senhor continue nos guardando, nos dando bênçãos, nos abençoando. Não, quando eu falo bênçãos, é uma bênção espiritual, para que nós venhamos a ter um coração lavado e remido com o Teu sangue. Então, Pai amado, nos abençoe, nos ajude, nos capacite, que domingo nós possamos dar a nossa aula com o nosso coração ansioso em trazer a mensagem do Senhor, e que o Senhor continue sustentando a nossa vida, sustentando o nosso canal, sustentando cada um que está aqui conosco, ouvindo essa palavra, essa lição. Então, muito obrigado, que nós venhamos a seguir e continuar seguindo até a sua vinda gloriosa, onde nós aguardamos para juntos